Você já parou para pensar o que pode estar jogando fora ao descascar uma fruta ou um legumes? Hoje conosco aqui a doutora Luíla Coelho, que vai esclarecer tudo para a gente. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Sônia. Obrigada. Ele conosco hoje, o Bonifácio, ele que é o diretor da TV Univário. Obrigada, Boni, pela sua presença. Obrigado novamente, Sônia, pelo convite. Vamos hoje descobrir um pouquinho mais sobre o que a gente deve descascar e o que não deve descascar para poder consumir. Vamos lá. E aí, doutora? Então, o que a gente puder aproveitar dos alimentos, a gente tem que aproveitar. Quanto menos descascar, assim, que a gente puder consumir o alimento com casca, melhor é. Quais os nutrientes são mais importantes no dia a dia das pessoas? Então, todos os nutrientes, eles são muito importantes. Dependendo da patologia, a gente vai ter uma demanda maior de um nutriente ou outro. Quando a gente pensa em casca, a gente usa muito o termo nutriente, mas a casca ela tem uma concentração muito grande de fibra. E a fibra, ela é essencial para a saúde intestinal, ela é essencial para as bactérias que vivem no nosso intestino. Ela é essencial porque ela modula o açúcar presente nas frutas, né? Então, e nos legumes também. Então, assim, quanto mais fibra, quanto mais casca a gente puder consumir, melhor. Por exemplo, beterraba, cenoura. Eu já cansei de ver as pessoas só darem uma raspadinha e tal e fazerem o cozimento daquele alimento ali sem descascar, né? É o correto. Não precisa. Não existe um correto e um errado, tá? Desses alimentos, desses tubérculos abaixo da terra. Mas tem uns que não tem jeito, né? Mandioca, por exemplo. Não, mandioca não tem jeito, tem. Né? Não tem jeito. Mas não existe uma regra, assim. Você não precisa descascar se você não quiser. Claro que você pode higienizar bem os alimentos, precisa higienizar bem os alimentos. A gente não sabe qual aquele solo, como aquele solo estava, mesmo que seja do pequeno agricultor, né? Qual a contaminação que eu falo, não é nem de agrotóxicos daquele solo, enfim. Então, se a gente raspa, se a gente limpa direitinho. Mas se você quiser consumir com casca também, não tem problema. Tem pessoas que pensam que a contaminação do solo é somente o agrotóxico, e não é. Né? Você não sabe o que passou, você não sabe a água que foi usada para poder irrigar aquele alimento. Você não sabe a água, você não sabe os animais que frequentam aquela região. Não, os coliformes. Exatamente, porque a gente precisa lembrar, se for um lugar que às vezes não tem saneamento. E aí fica ali, né? Fica exposto. Os alimentos vêm da zona rural, a maioria não tem saneamento. Zona rural não tem. A maioria não tem, chove, então propaga. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, assim, tem uns frutos que são cultivados em grande escala. Por exemplo, maçã. A maçã que a gente consome aqui vem de fora. Né? E aí tem todo um controle de pragas. Né? Você se livra das pragas, mas você cai no defensivo. Então é aquela coisa, você escapole do fogo e cai nas brasas. É tipo isso. A maçã, é aconselhável consumi-la com a casca ou sem a casca? Ainda assim, mesmo o alimento ele tendo muito agrotóxico, ainda é melhor você consumir ele íntegro. Olha que coisa. Ainda é melhor você consumir um alimento in natura completo, sabe? Com toda a casca, porque ela vai ter muita fibra, ela vai ter muito nutriente, ela vai ter uma concentração muito grande ali. Existe um tipo de alimento em que a gente não deve consumi-lo de maneira alguma com a casca por causa de algum problema que possa ter? Não, desconheço. Alguns a gente vai ter uma dificuldade de digerir aquele alimento, né? Dependendo da casca, dependendo de como você faz. Mas a maioria pode. Por exemplo, abóbora moranga japonesa, eu como com casca. Eu lavo bem. Sério? Higienizo super bem, porque tem umas diferenciações assim de tamanho, de espessura. Tem umas rugas. Tem umas ruguinhas que pode ter. Então, assim, a gente tem que lavar, esfregar direitinho pra ficar bem limpinha. Mas eu como com casca. Super. Se você cozinha, se você assa, eu como muito abóbora assada com casca. Para, você come abóbora assada? Meu Deus do céu, eu nunca vi abóbora assada. A batata eu já. Não, a batata. abóbora. Abóbora? É uma delícia. Você já comeu, Sônia? Gente. Nossa, é muito mais gostosa, porque ela, quando você cozinha, você encharca ela de água. Sim. Quando você assa, você desidrata. Então ela fica muito mais macia e com a textura muito mais gostosa, o sabor muito mais concentrado. E a casca amolece. Entendeu?
Você falou que a casca tem uma maior concentração de fibra. Isso. Ou seja, tirando a casca, você está diminuindo a fibra da fruta. Totalmente. Eu falo assim, tudo que a gente puder consumir com casca, vamos falar de Deus. Deus é perfeito. Ele colocou açúcar na fruta e ele colocou a fibra para reduzir o impacto desse açúcar. A uva é uma fruta extremamente doce. A gente toma aquele suco de uva integral, sem açúcar, que é doce. Ainda tem uma concentração de açúcar enorme. Eu faço geleia de uva lá em casa. Tem receita até no meu Instagram, de geleia de uva. Que não tem açúcar de adição, mas a geleia é doce e é deliciosa porque a uva é uma fruta naturalmente doce. Quando a gente come a fibra, a gente diminui o impacto desse açúcar no nosso sangue. Algumas frutas, quanto mais açúcar, mais fibrosa é aquela fruta. A maioria delas. Não é para generalizar, mas a maioria. Só que a gente muitas vezes descarta a casca. Por exemplo, outra fruta que tem muita frutose. Um açúcar da fruta muito concentrado. Banana. Eu adoro banana. Mas você come a casca? Não. Como é que come? Não tem jeito. Não tem jeito. Não, mas frito. Ai, mas aí tem a gordura, já não pode, né? Frito já não deveria. Banana você come frita com a casca? Não, frita, a gente frita com a casca. Com a casca? Ah, tá vendo? Ela come abóbora assada, eu posso comer banana frita com a casca. Não sabia dessa. Oh, é uma maravilha! Economiza tanto tempo pra poder descascar aquilo, você não tem noção. E nos tempos modernos da rapidez, minha filha, você pode ralar. Aquele Então. raladorzinho assim, já virou agora culinária. Batata, banana palha. A próxima a gente vai colocar uma bancada aqui, Sônia, pra gente já começar a fazer, entendeu? Já vai virar Masterchef aqui. E aí você passa e frita com a casca. A gente consome com a casca, a banana verde. Entendi. Agora eu vou te dar um exemplo de uma fruta que tem muito açúcar. Muita fibra. Lembra que eu falei quanto mais doce, mais fibra? A gente joga toda fora. Cana de açúcar. Cana de açúcar a gente faz um açúcar de mesa. A gente não come a casca, a gente não come a fibra. Não. Nem consegue. Não tem como. Não tem jeito. A gente joga fora. Mas se a gente consumisse aquela fibra, o impacto desse açúcar da cana, que é muito concentrado para pessoas diabéticas, com sobrepeso... Que coisa, né? É muito legal isso que você falou de Deus ter feito e ter colocado a fibra para controlar o açúcar. A cana é a maior fonte de açúcar e ela tem essa fibra toda. Vou te dar outro exemplo, que eu também... Porque quem consome cana, assim, obviamente, a gente usa pra fazer o açúcar, mas, por exemplo, os animais consomem na roça. Por exemplo, se não fosse a fibra da cana, esses animais morreriam, sei lá. A gente tem tanto açúcar no sangue. Isso, a gente tem muito que aprender com eles de consumir tudo. Vou te dar um exemplo de uma fruta que eu não comeria com a casca, mas que hoje eu como. E que ela é extremamente doce, que ela também atrapalha no emagrecimento, se comer demais, que ela também tem muito açúcar, a manga. Você acha que eu como manga com casca? Eu gosto. É bom demais, né? Eu gosto. Você gosta de comer? Eu nunca tive esse hábito. De um tempo pra cá, eu comecei a comer. Hoje me faz falta. Eu já como mordendo. Madura, né? Madura. Porque ela verde é boa com sal, né? Mas tanto ela grande quanto a manguinha pequenininha, eu como as duas com casca. Com casca, as duas. Gente, mas eu nunca pensei. Não dá, não. Eu não consigo. Eu gosto. Verde eu gosto. Verde eu gosto. Mas aí tem o sal, tem o problema do sal. A gente acha que não consegue, porque a gente consegue. Não é culturalmente. Não. Ela não é boa pra saúde, a manga? Não, mas super boa. A manga é maravilhosa. Ela é muito doce, né? Ela tem uma concentração. A manga também é outro alimento que a gente dá exemplo de ser muito fibroso, né? A mamãe faz geleia de manga sem açúcar também. E fica doce. E dá ponto, trem doce. É porque a manga tem muito açúcar. Entende? Então, assim, é uma fruta excelente, todo mundo deveria consumir, mas cada um deveria consumir na quantidade que lhe convém mesmo. Pois é, mas levando em consideração aquele conselho que você deu lá no outro programa, em que nós devemos consumir as frutas da época, é época de consumir manga, tá? De manga. É verdade. É verdade. A diferença em questão de concentração de fibra na casca de frutas orgânicas, nos hidropônicos, ou é a mesma coisa? É a mesma. Quantidade de fibra, sim. Vou dar um exemplo. Morango é uma fruta, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente praticamente deixa comer à vontade, porque ele não vai ter açúcar nenhum, quase não tem, em comparação com as outras. Morango não tem casca. Não tem. Não tem. Né? Mas é a mesma, tá? A quantidade, não muda não. Independente se ele for orgânico ou não. O medo que as pessoas têm, às vezes, de consumir a casca é por conta dos agrotóxicos. E aí, existe alguma regra para lavar um alimento?
Então, a gente tenta limpar, não existe nada muito robusto para eu virar e falar, faça esse e esse protocolo que você vai estar livre dos agrotóxicos. Não tem. Infelizmente. Porque o agrotóxico está no solo. Então, desde que o alimento é plantado, ele já é cultivado com muito agrotóxico. O agrotóxico preserva o alimento das pragas, né? Da contaminação ali, de roer, enfim, Então, não tem muito o que fazer, não. Claro, higienizar o alimento o máximo que a gente conseguir, mas ainda a gente não consegue ficar livre. E mesmo que a gente... Eu sempre falo, como a gente não tem como ficar livre e a gente precisa dos alimentos, não deixe de comer por isso. E, infelizmente, é uma condição, faz parte da nossa realidade, mas não tem nada muito robusto que eu fale assim, faça tal lavagem que a gente vai ter menos agrotóxico. Eu falo porque eu já vi algumas propagandas, alguns comércios, enfim... Você consegue tirar o agrotóxico do alimento. Faça isso que você tira o agrotóxico. Eu já vi isso também. Então, comer casca, desde que você tenha paladar para cada determinada fruta, não tem nenhuma contraindicação. Muito pelo contrário. Não. Pode comer. Só melhora. A gente só colhe os benefícios. A uva, por exemplo, ela está aqui na minha frente, então eu vou usar ela de exemplo de novo. Ela é rica em resveratrol, muitos polifenóis e antioxidantes, que melhoram, né, o nosso sistema, melhora a nossa pele, melhora várias condições cardiovasculares, maravilhosa. A concentração desse nutriente está na casca. Sabe que tem 2 anos que eu como uva pelo menos 2 vezes na semana. Então, nós estamos bem, Bonnie. Pois é, principalmente em dias de podcast. Gente, eu falo... Eu já vi aqui uva, já vi morango. Mas sempre tem uva. Sempre tem uva. Sempre tem uva. Às vezes tem morango e uva, entendeu? Eu falo que a gente tem que consumir os alimentos em variedade e volume. A gente tem que fugir da monotonia alimentar. Ficar comendo só um alimento. Por exemplo, você come 2 vezes por semana. Mas o nosso corpo não faz reserva? De quê? De proteína, por exemplo, ele não faz. Ele usa o que ele precisa e o resto ele joga fora. De proteína, sim. Mas é que a gente está usando os micronutrientes. São as vitaminas e minerais. Ele também não reserva? Isso. Ele usa só o que é necessário e o resto ele joga fora. Sim. Então, quer dizer, se eu ficar comendo uva interessado naquelas coisas que você falou que ela tem, vou fazer uma reservinha disso aqui, vou comer bastante, que ela falou que é bom pra não sei o quê. Não, a gente precisa ter esse rodízio. E consumir os outros também, porque a natureza é muito abundante pra gente. Não adianta dar uma desperta, tá, Sônia? Não adianta. Então tem que comer... Tem que comer de tudo muito, assim. Muito, realmente a gente tem muita diversidade e tem que consumir um pouquinho de tudo. Doutora, eu tenho certeza que muita gente agora vai ter mais atenção na hora de pegar uma fruta, né, para comer, né, e aproveitar. Você vê muita gente descascando, às vezes tá a maçã com a casca linda, a pessoa vai lá e tira a casca, a pera. É o que eu mais, em casa, mais consome. Então, realmente, você para e pensa assim, não, por que tá jogando uma casca tão bonita fora? E agora, sabendo, né, que tem muita proteína ali dentro, muita fibra ali, e que pode realmente contribuir muito com o nosso metabolismo. A gente pode aproveitar muita coisa. Outro alimento, tudo é aproveitável, na verdade. Até a casca da banana mesmo, tem receitas hoje com a casca, né? Tem veganos que gostam, que aproveitam muito, que não comem carne, que fazem uma carne similar com a casca da banana. Tem uma textura, uma aparência similar à carne, enfim. Mas tem muitas receitas para aproveitamento de casca. Eu, por exemplo, como tudo que eu puder comer com a casca. Eu como, inclusive, o que eu não preciso jogar fora, o que vai ter aplicabilidade para mim de alguma forma, eu uso. Por exemplo, falei da manga, né, que eu tô comendo com casca. Agora, o abacaxi. Eu como abacaxi, eu faço um chazinho da casca. Ou às vezes eu até bato a própria casca só com água, porque ela também dá um suquinho ali, sabe? Mas o chá é muito interessante, porque a gente consegue aproveitar também mais as fibras. Mas o máximo que a gente conseguir aproveitar, a gente deve aproveitar, sem descartar os alimentos. Doutora Luíla, quero te agradecer a sua participação. Eu acho que de muita validade nessa questão, assim, da gente saber que até as cascas podem ser aproveitadas. Podem e né? devem, né? Eu que agradeço, Sônia, o convite. Muito obrigada pela sua participação. Eu falei que você era diretor da TV Univale, mas esqueci de falar que você também é cantor, né? Nossa, tanta coisa, Sandra. Se for falar tudo, a gente fica cantor, diretor da Univale TV, diretor da Univale Rádio. Fazendeiro. Não, fazendeiro ainda não. Um dia eu chego lá, tá? Mas muito obrigado pelo convite. É só chamar que a gente vem. Um abraço. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.